Ele está andando melhor, mais econômico, mais equipado e mais seguro. Mas será que o Renault Kwid, o carro com o título de mais barato do Brasil, continua sendo uma boa escolha? É o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. O Renault Kwid 2023 chega agora com algumas mudanças, principalmente no visual. Aqui na parte da frente ele tem uma nova grade, um novo farol e claro, aqui na frente a gente tem este que é o maior destaque do carro. Todas as versões contam com luzes diurnas de LED aqui ó, em cima dos faróis. Então ele dividiu aqui, o farol passou para a parte de baixo aqui do carro e aqui nas luzes de LED a gente também tem, olha só onde fica a seta, a indicação de direção fica atrás da luz diurna de LED. Então ficou bem legal, o carro ficou com um aspecto muito mais robusto, muito mais dinâmico. Ele parece realmente uma cara de SUV urbano, como a Renault gosta de falar. E nessa versão Intense, ele também tem aqui um cromadinho aqui na parte da frente, que na versão Zen, na verdade é um plástico acinzentado. Ele não vem com esse detalhe cromado aqui na grade. E aqui nos faróis a gente tem dupla parábola, tanto para o farol alto quanto para o farol baixo. E olha aqui esse detalhezinho embaixo do farol, hein? Na versão 2023, o Kwid não conta mais com os faróis auxiliares, aqueles de neblina. Será que a Renault está guardando uma atualização para esse trechinho aqui do farol para 2024? Olha, eu apostaria que sim, hein? E vai cobrar caro por mais esse item aqui. Faltou um farol de neblina aqui que eles poderiam ter encaixado nessa parte aqui da peça. Eles devem estar guardando isso para o futuro. Agora, já que estamos falando aqui da frente, aqui o ângulo de entrada dele é de 24,1 graus. Então, perto dos concorrentes, é um ângulo até razoável. E olha, ele não bate, não pega em lombada, nem em valetas e nem quando você está saindo aí da garagem, ele não raspa realmente a parte de baixo aqui do para-choque. Mas já que a gente está falando aqui da frente do carro, vamos ver o que tem debaixo desse capô aqui, ó. Ele tem um motor 1.0 SCE, que tem 3 cilindros e 12 válvulas. Esse motor aqui ele recebeu um novo gerenciamento do motor e por isso ele passa a entregar mais potência e mais torque. Ele tem aí 71 cavalos com etanol, 68 cavalos com gasolina a 5.500 RPM, é uma rotação bem alta. E ele tem também 10 kg de torque com etanol e 9,4 kg de torque com gasolina a 4.250 giros. Então ele tem um pouco mais de torque do que, por exemplo, o Fiat Mobi, mas ele tem menos potência, porque o Mobi tem 74 cavalos. Mas quando a gente chega aqui na lateral, a gente vê que o carro não mudou muito em relação ao seu comprimento. São 3,68 metros de comprimento, ele tem também entre eixos de 2,42, largura de 1,57 e altura de 1,47. Aqui dá para ver que as rodas, elas não são, e parecem que são, mas elas não são de liga leve, elas são de aço e são de 14 polegadas. Nessa versão aqui, Intense e na Zen, ela vem assim. Só que olha só como é bem feita essa calota, parece até uma roda de liga leve de verdade. A roda de liga leve, na verdade, ela só vem na versão Intense Biton, que é cerca de R$ 2.500 mais cara, ou na versão aventureira Outsider. Aqui os pneus são 165/70. E os pneus, em todas as versões do Kwid, eles são pneus verdes, ou seja, eles têm 20% a menos de resistência à rolagem, o que também ajuda a economizar combustível. Mas sobre o combustível a gente vai falar daqui a pouco. Aqui no porta-malas a gente tem um bagageiro de 290 litros. Ele é 90 litros maior do que o seu principal concorrente, que é o Fiat Mobi. Ou seja, é como se a gente pegasse 1/3 desse porta-malas aqui no Mobi e jogasse fora. E uma outra diferença desse carro aqui com relação ao veículo de entrada, a versão Zen, é que ele tem lanternas com esse contorno em LED aqui. Enquanto na versão
De entrada, as lanternas ainda são do modelo anterior e não contam com LED em nenhuma aqui das posições de luz. Olha, os bancos receberam um tratamento bem legal aqui nessa versão. Eles têm aqui um acabamento azul nessa costura, o que ficou bem interessante. E uma outra coisa é que eles são parcialmente em couro, né, nessa versão aqui Intense. Mas o espaço aqui, olha, sendo bem honesto, não dá para carregar 5 pessoas aqui nesse carro. Não dá para levar 3 adultos aqui no banco de trás. Agora aqui na parte da frente, vamos falar sobre esse painel que está extremamente bonito. Ele ficou muito melhor do que na versão anterior. E aqui alguns equipamentos que temos a mais em relação à versão de entrada Zen. Como por exemplo, ó, os retrovisores elétricos aqui na parte esquerda, que você consegue ver e mexer neles por aqui. Ele também tem chave canivete, câmera de ré e essa tela multimídia que chama Media Evolution, que tem 8 polegadas. Ela poderia ser um pouquinho melhor, ter talvez aí uma câmera de ré com um pouco mais de definição. Ela também teria que ser um pouquinho mais responsiva para responder aos comandos de toque de uma forma mais suave, mas na verdade tá ótimo para um carro de entrada. Eu acho que ela é até bem resolvida e grande com relação ao painel. E aí uma coisa que eu achei meio ruim, pessoal, e eu posso até falar para vocês, ó, ele só tem 2 caixas de som. E elas não são tão potentes assim. Elas chegam, quando você coloca a música muito alta, elas chegam até a estourar. Isso deixou a desejar aqui no sistema de som. Aqui a gente ainda tem, olha, o acionamento da tampa do porta-malas, que fica aqui também do lado do ajuste do retrovisor, e o sistema Start-Stop que você pode ligar ou desligar. Aqui na porta a gente tem o acabamento plástico, né? Ó, dá para ver que é tudo muito simples, muito espartano, ó. Não tem acabamento muito requintado aqui não. Tem um grande porta-objetos com porta-garrafas também aqui na porta. Aqui ainda tem um parafuso que fica aparente aqui na maçaneta para a gente puxar a porta. Só que a Renault deu uma modificada aqui, ficou bem legal aqui, ó. Eles mesclaram alguns tipos de plástico, por exemplo, tem o Black Piano, tem o plástico normal que você consegue escutar, ó. Mas também tem um plástico aqui cromado que envolve a maçaneta. Isso também ficou interessante nesse carro. A saída de ar aqui também ganhou um contorno cromado. O volante, ele tem um raio bem pequeno e a parte boa nessa atualização do Kwid é que agora o volante vem com assistência elétrica. Então isso também ajudou a economizar combustível, porque os sistemas hidráulicos roubam um pouco de força do motor, enquanto o elétrico não. E ele é bem mais leve, funciona de uma forma bem mais suave do que a direção hidráulica. Esse sistema Start-Stop, como eu estava falando, ele ajuda a economizar até 5% de economia na cidade. Então também é outro fator que vai fazer com que o Kwid tenha ótimos números aí de consumo. Uma outra coisa aqui bem legal é o painel de instrumentos que finalmente ficou mais bonito. Ele ganhou aqui um mostrador totalmente digital. Ele tem aí as funções de computador de bordo, então autonomia, consumo instantâneo, médio. Também tem a Trip A, Trip B. Esse carro também agora vem com monitoramento de pressão dos pneus. Então dá para você checar sempre que ele tiver com algum probleminha aí ou não. E uma dica para você. Quando aparecer o sinal para você calibrar o pneu, logo após calibrar, é preciso apertar a agulha e segurar até que a luz para calibrar o pneu apague novamente. Aí com a pressão certa, ela vai permanecer apagada até quando o pneu precisar de uma nova calibragem. Diferentemente dos carros mais requintados, o Kwid não apaga essa luz sozinho. Então, você precisa vir aqui no painel e apagar manualmente. Agora os mostradores são todos em LED, ele ficou muito mais bonito de acompanhar, de leitura e tudo mais. O painel ficou bem melhor. E ele ficou bonito porque ele reúne as cores da bandeira da França, né? O vermelho, o azul e o branco. E ali inscrito em cima Renault. O ar-condicionado aqui é analógico, não tem nada de digital, mas pelo menos já temos um ar-condicionado que funciona muito bem, né? A cabine é pequena e ele gela super rápido. Aqui embaixo a gente continua, claro que o acabamento ainda é totalmente de plástico, mas a gente tem ali a entradinha USB para você conectar o seu celular com o sistema multimídia. Aqui tem essa gracinha que é esse Kwidzinho aqui no meio do painel, ficou bem bonitinho.
E também temos aqui um carregador, um porta-copos aqui no meio do painel, com um porta-objetos e um outro porta-objetos aqui no meio, junto com a alavanca do freio de mão. O porta-luvas é bem grande e iluminado, bem grande mesmo, cabe bastante coisa aqui nesse porta-luvas. Agora vamos dar uma volta no novo Renault Kwid para a gente sentir como é que é e, claro, já vou falar do consumo de combustível. Vamos lá. Algumas coisas que eu já tenho para dizer, ó. A direção elétrica, ela é bem fácil de manusear, bem levinha, o que ajudou bastante a trazer mais conforto para esse carro. Ele tem aqui uma visibilidade muito boa, né? Uma área envidraçada muito boa. Só que o que é ruim, quando está chovendo, como por exemplo hoje aqui em São Paulo, o que acontece? Deixa a desejar com relação a esse limpador, porque ele só tem uma palheta. Claro, para economizar, ele só tem uma palheta, então ele não alcança o vidro inteiro. E aqui do lado esquerdo do para-brisa, onde está realmente onde o motorista precisa ver, ficam mais ou menos uns 5 dedos aqui, no qual você não consegue enxergar nada. Se a chuva estiver muito forte, como no vídeo que eu estou te mostrando aí, você não consegue ver nada quando você vai fazer uma curva para a esquerda. E você fica ali meio que cego, né? E justamente na chuva é quando você mais precisa ter a sua visão clara, porque é nesses momentos que acontecem os acidentes, que a pista fica mais perigosa, que as pessoas ficam mais receosas de dirigir. Então, poderia até puxar esse limpador um pouco mais aqui para a esquerda, para ver se ele deixa o campo de visão do motorista um pouco mais limpo. Dá quase uma palma da mão inteira aqui desse lado esquerdo, que você não consegue enxergar muita coisa. Mas voltando ao carro, 71 cavalos com etanol e 10 kg de torque. Para um carro que pesa 820 kg, é uma relação muito boa aí de peso-torque. Ele acelera de 0 a 100 em 13,2 segundos, mais de 1,5 segundos mais rápido nessa prova de 0 a 100 do que o seu principal concorrente. Estou falando do Fiat Mobi, que faz de 0 a 100 em 14,9 segundos. Os engates do câmbio ficaram muito melhores. Eu lembro que no começo, quando a Renault chegou no Brasil, o câmbio, ainda nessas gerações atuais do Sandero e do Logan, o câmbio é muito ruim, os engates são muito imprecisos. Aqui no Kwid não, ó. Aqui os engates são bem mais curtos e mais fáceis de fazer, ó. Então ganhou também uma bela modificação aqui nessa versão 2023. Mas já vamos falar de economia de combustível. O que é legal aqui? Ele tem um indicador de troca de marchas aqui no painel. E esse indicador de troca de marchas, ele funciona para te trazer mais eficiência possível para você fazer render aí o seu combustível, que não está nada barato neste Brasil de 2022. Na cidade, ele faz com etanol 10,8 km por litro e chega até 15,3 km por litro na cidade com gasolina. Eu não consegui fazer esta média. Confesso que esse número do Inmetro para mim está muito fora da realidade, porque eu só consegui fazer 13, o que já é muito bom, mas eu só consegui fazer 13 km por litro com gasolina na cidade. Esse carro aqui, no momento que eu estou testando, está abastecido com gasolina. Olha, uma pausinha no seu vídeo aí, ó, mas vamos continuar falando de consumo. Olha isso aqui, ó. Eu fiz uma outra viagem com o carro de 29 quilômetros, durou quase 50 minutos, e olha quanto eu consegui fazer com o ar-condicionado ligado. 21,1 km por litro, média velocidade 33 e distância sem consumo 5,8. Claro que eu vim aqui em São Paulo, né, da Zona Oeste para a Zona Norte, com o pé triscando no acelerador, mas eu vim com o ar-condicionado ligado e olha só quanto eu consegui, 21,1 km por litro de média. Já na estrada, os números sobem para 11 km por litro com etanol e para 15,7 km por litro com gasolina. A autonomia dele gira em torno ali de 596 km. Ela só não é maior porque ele tem um tanquezinho de apenas 38 litros, enquanto o Fiat Mobi tem um tanque de 47 litros. Se a gente for considerar aí que eles fazem mais de 10 km por litro com etanol e 15 com gasolina, a gente já está falando aí de uma diferença de 9 litros de tanque, que dá pelo menos 100 km. Olha só, aqui eu vou mostrar para você como é que funciona o Start-Stop. Eu vou parar aqui num lugar permitido e ele vai desligar o carro. Parei, desligou.
Agora, por exemplo, ele está com o ar-condicionado funcionando, com todas as eletrônicas aqui, mas mesmo assim ele sabe que a bateria está bem recarregada, então ele desligou o motor do carro para economizar um pouco. Agora eu vou pôr o pé na embreagem e ele vai ligar, ó. Balançou aí a câmera porque foi o motor ligando. Então você viu que funciona muito bem esse sistema Start-Stop, que ajuda a economizar até 5% de combustível na cidade. Mais dois equipamentos bem legais que ele ganhou. O assistente de partida em rampa, que segura o carro para você na hora de você arrancar. Isso também é bem legal. E o controle eletrônico de estabilidade, muito importante, principalmente para este carro, que quando você passa dos 90 km por hora, ele parece ser bem estável. Eu senti um pouco inseguro aqui com os 90 km por hora, primeiro porque é um carro muito leve e ele é um pouco mais alto, então ele chacoalha bastante na estrada. Ó, eu vou acelerar um pouquinho mais aqui, você consegue perceber pela câmera, ó, e que ele é um pouquinho, ó, ele balança um pouquinho mais, mas você escuta muito do que acontece fora do carro aqui dentro. Apesar dele ter pneus verdes com menor resistência à rolagem, muito do som externo é passado aqui para dentro da cabine. E às vezes você até escuta, como o carro é muito curto, muito pequeno, você chega até a escutar o escapamento quando o vidro está aberto. O isolamento aqui poderia ser um pouquinho melhor. Ó, o comportamento da suspensão é muito bom. Estou passando por agora uns buracos e lombadas, ó. Ele tem um comportamento muito legal. A carroceria não rola tanto. Ele só traz um pouco de instabilidade na estrada mesmo, em velocidades mais altas, mas na cidade, que vai ser, eu acho que majoritariamente o uso desse carro, porque ele é bem urbano mesmo. Ó, passou fácil por valetas e lombadas, não raspou em nenhum momento. O ângulo de saída dele é de 41 graus, então é muito bom também. Ó, não raspa, bate um pouquinho, claro, mas nada de batida seca aqui. Ele tem bancos muito estreitos. Eu acho que pessoas mais largas aqui vão acabar reclamando do conforto desse banco, apesar dele ser muito bonito. Inteiriço ainda, né, como dá para ver, para economizar, ou seja, não tem ajuste de altura do encosto de cabeça, mas tudo isso é para economizar, né, para o carro ficar mais barato. E a Renault promete trazer ainda este ano o Kwid E-Tech, que é a versão elétrica, 100% elétrica do Kwid, que também vai ostentar o título de o elétrico mais barato do Brasil. Mas, pelo que a gente pôde ver na Europa, principalmente nos crash tests realizados por lá, ele não foi muito bem não, hein? Recebeu apenas uma estrela no quesito de segurança. Mas e aí, será que vale a pena ter um Renault Kwid em 2022? Modelo 2023, 0 km? Quando o Kwid foi lançado, ele custava a partir de 29.990 e chegava, na versão topo de linha, a 39.990. Hoje, ele custa o dobro disso. A versão Zen, que é a versão de entrada, custa 59.890. Partiu de 29.990 em julho de 2017 e chegou agora em janeiro de 2022, menos de 5 anos, a 59.890 na versão de entrada. Ou seja, de 30 para 60 mil. Dobrou em 5 anos o valor do carro. Esta versão Intense, que é a intermediária, que vem com multimídia e alguns outros equipamentos, ela custa R$ 64.190. Se você quiser esta versão com a pintura Biton e as rodas de 14 polegadas, você vai pagar aí cerca de R$ 2.000 a R$ 2.500 a mais. E já a versão Outsider custa R$ 67.690. Por uma diferença de R$ 1.000 entre a Biton e a Outsider, eu ficaria com a Outsider se você quer um carro mais bonitinho, completão, que tem aí alguns mimos no visual. Mas essa versão aqui, a Intense, a intermediária, ela já é bem honesta, ela já é bem equipada, vem com bastante item de segurança, como por exemplo os 4 airbags que são de série. Então ele já traz aí bastante comodidade e segurança para o motorista. Mas será que vale R$ 65 mil no carro desse? Confesso para você que pelo que eu andei, vi, senti, toquei e avaliei, esse carro aqui deveria custar 30 mil ainda. Apesar de ser o carro mais barato do Brasil, ainda assim tá muito caro, hein? E aí, o que você acha desse preço absurdo? Comenta aqui embaixo.